Chega mais, nação. O Flamengo, né, operado ontem na Argentina, lá em La Plata. Lesão da Arrascaeta. Ontem foi um dia basicamente pra esquecer. Mesmo empatando lá, né, a gente ficar com aquele gostinho amargo, porque a gente saiu na frente. A gente poderia ter saído com os 3 pontos, mas num gol chorado, o Estudiantes conseguiu empatar e a gente ainda perdeu a Arrascaeta e ele só volta depois da Copa. Então, muito prejuízo. O Flamengo ontem não jogou muito bem. A gente até fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo o time baixou bastante, levou o empate e não conseguimos fazer o 2-1, cara. E a única coisa boa aí também é que pelo menos o Palmeiras empatou também. E a gente mantém aí 2 pontos a mais que o Palmeiras na classificação geral. Então já chega deixando aquele like. Vamos acompanhar aqui agora todas as informações do Mengão. Só falar aqui um pouco do jogo. Nós estamos ali dentro com uma série de jogadores cheios de hematomas, todos parece que vêm de uma guerra e não de um jogo de futebol. A agressividade é uma coisa, a violência é outra. E os árbitros, não sei porquê, na Argentina, conduzem os jogos de uma forma diferente. Há 2 lances, claramente de expulsão, que ele deixa para trás, e isto é impossível jogar assim. E a Conmebol tem que ver como é que os árbitros apitam aqui na Argentina. Porque eles apitam de uma forma aqui e fora daqui apitam de outra forma. Isto não tem nada a ver com a outra equipa fez o jogo que lhes deixam fazer, sempre apoiada pelo público, é difícil jogar aqui, eles têm uma boa equipa, mas os árbitros não podem deixar que isto aconteça, que isto é violento. Vocês virem a nossa equipa ali dentro, parece que vieram de uma guerra. E é um alerta para uma competição que é a maior competição da América do Sul, não ter este tipo de arbitragem só num país. Está ok? Como é que foi a recepção com a Arrascaeta depois dos exames, a fratura confirmada, a infelicidade que ele passou? É uma infelicidade grande, há um tempo de recuperação que pode pôr em risco o Mundial, mas pronto, vamos ver, há sempre recuperações mais rápidas do que outras, mas é uma infelicidade muito grande, não só para nós, porque é um jogador muito importante, mas também para ele em ano de Copa do Mundo. Tá? Vai pedir para o árbitro não apitar mais alto? Não é isso, agora que ele apite e que cumpra as regras, é a única coisa. Ele já é a segunda vez que nos apita aqui, a segunda ou terceira vez que nos apita na Argentina, e os árbitros têm um comportamento fora da Argentina completamente diferente do que têm aqui. Tá? Desculpa, ¿se sintió perjudicado también? No es una cuestión de ser perjudicado, es una cuestión de la forma como se deja. Una cosa es agresividad, que es una cosa que hace parte del fútbol, otra es violencia. Y por ejemplo, ese lance con Bruno Henrique, si Bruno no tira la pierna, podía poner una lesión muy, muy, muy grave. Y el árbitro no da amarillo, y no da amarillo ¿por qué? Porque era el segundo, ¿no? Bien, ¿no le pareció poca adición? 4 minutos nada más. 4 minutos. Sí, no sé cuánto, pero podía ser más, eso sí, podía ser más. Pero 2 expulsiones, ¿eh? 2 expulsiones? Sí, acabo de ir por detrás de Enjoyal, esa, ¿no? ¿Ah? Y, pero los equipos brasileños también a veces, ¿o no? Sí, es verdad. Virou. Aliás, então, acho que os 2 lados de campo, o Luiz Araújo foi bem, o Samuelino de novo, já tido bem contra o Medellín, fez uma bela partida, Bruno Henrique também. O que está me chamando um pouco a atenção, e é normal, porque os times não treinam, ou quase não treinam, é que para um time do Leonardo Jardim, a transição é bem feita, quando tem a bola, mas a marcação ela não é ruim, mas ela não é consistente, principalmente dos lados, como os times dele costumam fazer, para recuperação de bola e transição. Eu acho que isso é uma questão de tempo, o Flamengo ter isso com mais regularidade bem executado. Eu acho que é por isso que o Flamengo tem às vezes sofrido um pouco. Num jogo como esse, o Estudiantes fez o que o Cerro fez, tornou o jogo físico, tornou o jogo bruto, só que mais bruto que o jogo do Palmeiras com o Cerro, e no nível técnico melhor do que o Cerro tem. Sim. Né? Eu não sei o que você acha, Bia, nunca em níveis PSG/Bayern, mas acho que ele está aceitando ter menos controle para ter mais desequilíbrio na frente. Talvez porque ele acredita mais nos jogadores dele. Sim, eu acho que pode explicar um pouco. E tem um detalhe no domingo que chama Vasco. Vasco é um clássico. Sim. O português sabe bem que é a importância disso, né? O Vasco da Gama, né? Adversário do Flamengo. Entendeu? O jogo de hoje também, numa quinta-feira, na Argentina, que vai chegar, os caras vão chegar na sexta-feira, já. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Vão ter quinta, vão Virou chegar pra na quinta. Não, hoje é quinta, viu, Calçado? Não, mas tudo bem. Aqui, Tem a mas o jogo quinta-feira todinha, tem a sexta,
nesses 3 dias você recupera e não vai arrebentar ninguém em treinamentos. Então é o seguinte, esses caras, ele perdeu a Arrascaeta, esses caras que ficaram fora, eles vão voltar para o Clássico. Bom. E o Clássico a gente sabe o peso que tem. Então é preciso olhar para tudo isso. Se você só olha para aquele momento, para o resultado do jogo, para este jogo, e não olha para o entorno, o que está acontecendo, a crítica é injusta. Porque aí para domingo ele pode... Porque hoje ele foi ele tinha ido de Danilo e Léo Pereira como dupla de zaga nos 2 primeiros jogos. Hoje não pôde usar o Léo Pereira porque está machucado, né? Machucou lá contra o Atlético. Talvez volte, não sei se volta já para o domingo, mas talvez volte. Aí hoje foi o Vitão. Foi Vitão e Danilo. Então talvez para o final de semana pode ser o Ortiz com o Pereira. Os dois estão mais descansados. Aí ele tem usado o Emerson Royal. Nos 3 jogos ele foi titular da Libertadores, o Emerson Royal. Então aí ele pode voltar com o Varela. O Alexandro hoje jogou, tinha sido o Ayrton Lucas nos 2 primeiros jogos, hoje ele pode voltar com o Alexandro. Olha aí como ele já renova o setor defensivo. Né? Deve manter o Everton Araújo. É interessante que talvez em vários aspectos a gente possa considerar o time do brasileiro mais titular que da Libertadores. Sim. Porque faz sentido. Porque cada ponto perdido no brasileiro neste momento vale muito. Muito mesmo, na briga que o Flamengo trava com o Palmeiras, não sei se também com o Fluminense, mas enfim, pelos pontos corridos. Na fase de grupos, não. A partir do momento que você tem essa força, que você tem esse time, que você sabe que você vai se classificar, se vai ser o primeiro geral ou não, é uma outra história. Nessa sintonia fina, escalar o Varela e não o Emerson Royal, ou enfim, qualquer outra mudança que a gente queira dizer, o Pedro e não o Bruno Henrique, pode fazer diferença? Nessa sintonia fina pode. Agora, de resto, você sabe que jogando com esse time aí, ou com um time misto, todos os jogos da primeira fase da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo muito provavelmente vai ficar na primeira colocação. Se vai ser a primeira geral é outra história, mas acho que vale até eventualmente abrir mão de um primeiro lugar geral, se for o caso, para não perder ponto no Campeonato Brasileiro, em que cada rodada, de fato, vale muito. E eu acho muito legal como isso, aos poucos, vai entrando na cabeça das pessoas, né? Claro que no caso dos técnicos europeus, é mais normal que isso aconteça, porque já é uma cultura enraigada lá, esse negócio de, pera lá, cara, pontos corridos, se eu perder 2 pontos aqui, esses pontos vão fazer muita diferença lá. Não era o normal, né? A gente, assim, mesmo quando times brasileiros estavam em fase de grupos de Libertadores contra adversários mais frágeis, ficava aquela coisa de é sacrilégio poupar aqui pensando no brasileiro, e acho que aos poucos isso vai mudando. Talvez mude mais para aqueles que são candidatos a título nacional, né? E menos para aqueles que estão brigando por Libertadores, por Sul-Americana, o que quer que seja. Mas, de qualquer maneira, acho que é uma mudança interessante e que está acontecendo. De domingo, dia 3, dia 3, até dia 31 de maio... Tem a última rodada do Brasileiro antes da Copa. Tem 9 jogos, tá? Só isso, né? Termina a fase de grupos da Libertadores e o Brasileiro. 3 jogos de Libertadores, um de Copa do Brasil. Estou falando de 3 a 31, tá? Se você quiser incluir hoje, né, você vai aumentar um pouquinho, mas serão 10. Mas vamos ficar só no mês de maio. Vamos ficar em maio. No mês de maio, 9 partidas, entendeu? É quase um a cada 3 dias. Aí, cara, vou falar o quê aqui? E aí vai negociar, por exemplo. Talvez o jogo com Vitória, que foi 2-1, dá para negociar Copa do Brasil. Copa do Brasil. Dá para dar uma negociadinha. Mas assim, de novo, gente, a gente já falou isso 450 vezes, mas assim, vai dar uma negociada o jogo contra o Vitória. Que time do Flamengo vai a campo? Mas é um time bom. Cara, é brincadeira. Isso. Entendeu? É brincadeira. Olha lá, Lino jogou hoje, aí entrou o Luiz Araújo, aí entra o De La Cruz, aí tá lesionado a Arrascaeta, mas aí o Jorginho tá voltando, aí o Everton Araújo tá numa baita fase, aí hoje descansou um pouquinho o Pedro, foi o Bruno Henrique, volta o Pedro no final. Num outro time, o Wallace tava jogando. Exatamente. No caso do Flamengo, e o Everton Araújo só entrou porque abriu ali um clarão, senão tava jogando... Porque você teve Pulgar, teve Jorginho... O Wallace jogou no último jogo da Libertadores. Contra o Independente Medellín. Entrou. Jogando como está jogando o Everton Araújo. Mas que só entrou em campo na quantidade de partidas que entrou, porque... E ele até, com o Everton Araújo, ele até modifica o pensamento dele, porque ele está numa sequência que ele joga todas. Hoje, de verdade, alguém está falando da ausência do Pulgar?
Ninguém tá falando. O Everton Araújo simplesmente fez o povo esquecer do Pulgar. Pô, quando voltar, claro, baita jogador, mas também não estava numa fase muito boa. Isso é super legal. Né? No Flamengo hoje é difícil você ter um garoto ganhando espaço, porque agora vem a janela do meio do ano, é impossível não ter jogador. Sei lá, 2, 3. E o Flamengo vai contratar a promessa. Não vai. Promessa você não está vendo passar lá. Promessa de casa. Isso. Então ver os caras prontos. E então a concorrência fica ainda maior. E mais, amanhã, esse é o jogador que você vende. Sim. Você não forma pensando em vender. Sim. Mas se tiver a proposta mesmo. Sim. Ó, Idade, tchau. a gente tem que entrar num assunto aqui chato pro torcedor do Flamengo e pro próprio Arrascaeta, claro, pensando até em Copa do Mundo, né? Marcelo Bielsa. Exatamente. Após exame de imagem, essa é uma nota, boletim de imprensa aqui, uma nota oficial, né? Bertozzi colocou no grupo, inclusive. Após exame de imagem realizado em um hospital local, o meia teve confirmada fratura na clavícula direita. O jogador retornará ao Rio de Janeiro na madrugada dessa quinta, juntamente com o restante da delegação. E aí a gente está com a imagem aí da lesão do lance aí envolvendo a Arrascaeta, né? A gente vê que não tem assim, aí não teve maldade, não teve violência nem nada. Agora, o nosso Ismael Souza aqui, da nossa produção, ele faz uma conta aqui e pega o exemplo do Montoro do Botafogo. Ele lembra aqui, ó, são 9 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, você lembrou aqui, Calçado. 5 do Brasileiro, 1 da Copa do Brasil, 3 da Libertadores. O Montoro do Botafogo fraturou a clavícula no dia 8 de outubro do ano passado, operou no dia 11, ou seja, 3 dias depois, e voltou a jogar dia 18 de novembro. Ele ficou fora 41 dias. Tá. 41 dias, aí é muito em cima. O Montoro é menino, eu não sei se isso influencia também numa recuperação, né? Agora, o fato é que assim, eu acho que dificilmente ele volta a jogar pelo Flamengo antes da Copa. Isso aí, e aí iria muito do quanto o Bielsa está disposto a acreditar numa recuperação da Arrascaeta dentro da Copa do Mundo. 15 de junho. É o caso do Estevão. Arábia Saudita e Uruguai, dia 15 de junho. 7 horas da noite. Estamos falando de menos de 2 meses. Menos de 45 dias. 45 dias. Muito então, difícil. O Montoro é 41, né? 41. De recuperação. E aí o Léo lembrou bem que era o que eu ia falar. A gente está falando, eu não sei o quanto isso influencia ou não. A gente, obviamente, se a gente estivesse fora do ar, a gente ia se informar antes de. Claro. Mas como nós estamos no ar, o Montoro 19 anos, o Arrascaeta 31 anos. Quem já teve 19 e já teve 31. Seu caso? Sabe, eu já tive. Eu já nem lembro mais. Eu toparia ter os 19 mais os 31. Ficar com o Jean. E outra, pra mim vai dar. A gente tem que entender o seguinte: fraturas nem sempre são iguais. Tem que ver. Exato. Você também. não sabe. Fraturou a clavícula, perfeito. Onde, em que parte, como, em qual... entendeu? Você tem diferenças de fraturas. Assim, no geral, talvez o médico possa falar, olha, de tantos dias, mas esses intervalos é muito difícil. Qual é a recuperação? Que tipo... mas de qualquer maneira é sempre legal ter uma base. É uma referência, balizamento. Para saber que promete a convocação. Existe uma possibilidade, mas que até mesmo essa possibilidade existindo, para mim é um caso, assim, né, a gente fala do Estevão, que eu acho até mais sério, se dependendo, né, do que... Mas é essa lógica de, bom, esse cara é tão importante e tão bom que vale tentar levá-lo para contar com ele no meio da Copa do Mundo, porque, repito também, né, essa Copa do Mundo tende a ser meramente protocolar a primeira fase para as grandes seleções. É uma Copa do Mundo em que, de fato, tipo, você vai ter jogos até para fazer experiências e tudo mais na fase de grupos, onde a gente lembra de 12 grupos, 8 classificam 3 times. Exatamente. Então, pode até ser que isso, de alguma maneira, colabore para que jogadores possam ir à Copa do Mundo, não na plenitude da sua forma, para estar à disposição ou na primeiro mata-mata ou nas oitavas de final. Acho que depois disso é pouco provável, né? As quartas ou semifinal, aí acho que é um pouco demais, mas é uma pena, né? Uruguai e Espanha. Pro Flamengo, o terceiro jogo do grupo é Uruguai e Espanha, tá? É um grupo que tem Espanha, Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. Então começa com a Arábia Saudita, vai para Cabo Verde, Uruguai, e joga dia 26 de junho
contra a Espanha. Aí já são praticamente 26 de 2 junho, meses, e outra, né? Hoje é dia Eu acho que 9. Ele pode também, você não vai para o choque, Sim. mas você pode ir antes. Eu acho que não fazer um break o urgente. maior problema é que ele não vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo, pelo Isso, Campeonato Brasileiro. né? Palmeiras e Flamengo estão aí numa disputa de novo, cabeça a cabeça, com o Palmeiras em vantagem pela liderança do torneio. É importante, não definitivo, terminar os 18 jogos dessa primeira fase na primeira colocação, tem que seja por pontos perdidos. Na né, que o Flamengo cola vai ali. terminar com um jogo a menos. Né? Contra o Mirassol. Que o Flamengo vai terminar com um jogo a menos que o Palmeiras, e aí eu acho que vamos ver o que o Jorge Jesus vai fazer, se ele vai de Carrascal, se ele vai adiantar o Paquetá. Você já está discutindo a escalação do jogo no Maracanã. Eu vou te dar uma boa notícia. Pessoal, isso saiu aqui agora na CNN Sports, né? Mais detalhes aí sobre essa lesão do Arrascaeta. E diz assim: lesão do Arrascaeta preocupa a imprensa do Uruguai para a Copa e abre um alerta. A lesão do Arrascaeta, que passará por cirurgia, né, na clavícula direita nesta quinta-feira, preocupa a imprensa do Uruguai às vésperas da Copa do Mundo. O camisa 10 do Flamengo deixou o gramado ainda no primeiro tempo no empate por 1-1 contra o Estudiantes nesta quarta-feira, dia 29, em La Plata, pela Copa Libertadores. Arrascaeta fez exames lá na Argentina. A fratura acende um alerta na comissão técnica da seleção do Uruguai pelo Arrascaeta, né, que tem sido chave na seleção celeste, com 3 gols em 17 jogos. E o outro jornal, El Observador, também mostra preocupação com a lesão do Arrascaeta e destaca pouco tempo até a estreia da equipe no Mundial, na Copa do Mundo, né, pessoal? Arrascaeta provavelmente vai ficar de fora aí da Copa do Mundo, ou se o Bielsa aí, né, acreditar nessa possível recuperação dele, pode levar ele até não 100% e ele se recuperar ali durante a Copa. Então é isso, nação. Notícia triste aí pro Flamengo, né? Mas vamos com tudo. Domingo agora tem clássico contra o Vasco, é virar a chave. Esse jogo foi só prejuízo. Um empate poderia ter sido melhor caso não tivesse acontecido aí a lesão do Arrascaeta, né? Ia ser um empate aí muito tranquilo, mas a gente recebeu essa notícia aí péssima para o Flamengo, péssima para o Arrascaeta, e vamos seguir, né? Domingo agora é clássico, vamos com tudo, em busca desses 3 pontos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar fortalecendo, para estar ajudando. Até a próxima, galera, e valeu!